Hoje falaremos sobre a cultura nossa de cada dia. Podemos dizer que a cultura é o resultado da aprendizagem e que outros estudiosos chamam de herança social. E é muito natural que grupos sociais, família e outros indivíduos transmitam para seus descendentes seus padrões de comportamento e seus hábitos de vida, assim causando a cultura. As origens da cultura. A cultura é necessária nas sociedades humanas, pois toda sociedade humana vai construir em torno de si elementos que as mantêm a partir do conhecimento herdados. Hábitos e costumes humanos são registrados por populações muito antigas, o que comprova a existência de uma cultura comum a ser mantida. É o meio cultural que socializa as novas gerações, e somos o resultado de um longo processo cumulativo que reflete as experiências aprendidas pelas gerações anteriores. A cultura humana tem formas comuns identificáveis às várias pessoas, gerando grupos com certa igualdade de língua, hábitos, valores, regras, alimentações, música e entre outros. Esses grupos são chamados de subcultura. A ideia de cultura popular surge na virada do século XVIII, com o romantismo alemão, sendo ali considerada como um conjunto de conquistas artísticas, intelectuais e morais, que constituem o patrimônio de uma nação. A noção de cultura passa então a ser ligada à reflexão das ciências sociais. Então a cultura mostra uma diferença entre os povos, demonstrando que o ser humano é essencialmente um ser cultural. A invenção do conceito científico de cultura. A adoção de um procedimento positivo na reflexão sobre o ser humano e a sociedade resulta na criação da sociologia e da etnologia como disciplinas científicas. A cultura ela pode estabelecer assim, para cada pessoa, um contexto do comportamento cognitivo e afetivo que permite interpretar a realidade. Esta deve ser entendida como algo dinâmico e não como algo monolítico e estático. As culturas são difíceis de se entender sem olharmos apenas pelo lado de fora, mas a sociologia se utiliza do relativismo cultural, que é estudar uma cultura a partir de seus próprios significados e valores. Os sociólogos defendem que uma cultura deve ser analisada e compreendida utilizando os valores produzidos por ela mesma. Porém, não se deve cair no extremismo cultural. O bom senso deve sempre imperar. Os estudos culturais na sociologia. A partir dos anos 70, os estudos sociais começaram a aparecer no cenário acadêmico e têm agido como agentes e sintomas na reconfiguração disciplinar das ciências sociais. Um ponto bem destacado é uma partícula na produção contextual, multidimensional e contingente do conhecimento cultural. Outro ponto é a crença do conhecimento teórico, que é conhecida como a prática da política. Os estudos culturais em sociologia são bastante amplos e há uma série de teóricos e teorias. Podemos condensar o entendimento da cultura a partir de uma contribuição para aumentar a tolerância com as pessoas que são consideradas diferentes de nós e também ajudar a construir valores universais que possam ser adotados por todos os seres humanos, como qualidade de vida, direitos humanos e respeito ao meio ambiente. Margaret Mead foi uma antropóloga americana, e ela sustentava que o comportamento de homens e mulheres dependia da construção social. Pierre Bourdieu, ele defendia que a classe dominante utilizava práticas culturais parecidas aos comportamentos de indivíduo da mesma classe social. Evan Goffman foi um sociólogo americano, e ele comparava a vida social como um teatro, onde os indivíduos desempenham papéis no palco que é a vida. A cultura e o progresso. A população tem a competência de acrescentar novos valores à geração em que vive, e nisso reside a capacidade de progresso de uma sociedade. O progresso é o resultado de tudo o que uma geração viveu, de tudo o que ela adquiriu culturalmente, somando novos valores culturais às futuras gerações. Identidade cultural. O povo brasileiro é o resultado da mistura de muitos povos, ou seja, uma diversidade de culturas. Herdamos a cultura dos escravos, o patrimônio cultural deixado lá atrás
pelos colonizadores e imigrantes, além também das raízes indígenas. Adaptação ao meio e às circunstâncias. As necessidades fizeram que os seres humanos criassem mecanismos para a sua sobrevivência. Desta maneira, a cultura se constrói, assim criando um acervo de saberes que permite uma geração não iniciar seu desenvolvimento da estaca zero. No século XI, a cultura ocidental inventou os talheres para solucionar o problema de comer com as mãos. E também uma das soluções encontradas para a habitação nos centros urbanos foram os edifícios. Este trabalho foi realizado pelos alunos do segundo ano B do Colégio Ouro Preto e orientado pelo professor Luciano.